Olá! Futebol e religião são duas coisas que não se discutem. Apesar deste dito popular, no caso do futebol, é quase impossível não se discutir, já que o esporte é objeto de adoração no Brasil e no mundo. Torcedores fazem as maiores loucuras para ver seu time do coração jogar, mesmo aqueles times que não ganham nada há alguns anos. Uma prova disso são os torcedores do Botafogo do Rio de Janeiro, que ganhou seu último título de relevância em 2010, quando foi campeão carioca. Um destes torcedores é o jornalista Tariq Elzen. Formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele fez o seu trabalho de conclusão de curso sobre o Botafogo. O resultado foi o documentário Nos Acréscimos de um Clássico Universitário. Futebol, amor e torcida é o tema do MAC Entrevista de hoje e Tariq Elzen é o nosso convidado. Tariq, seja muito bem-vindo ao MAC Entrevista, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Zainab, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar de volta aqui, podendo ter esse bate-papo com vocês. Tariq, diversas vezes no seu documentário você fala que o Botafogo te escolheu para ser torcedor, como no trechinho que separamos. Futebol é frustrado por não ter talento para ser jogador. No meu caso, isso é totalmente verdade. Mas torcer para o Glorioso não é uma escolha. Eu fui escolhido. Todo torcedor botafoguense, ele foi escolhido para ser torcedor. Não é uma opção nossa. Sou botafoguense, fui escolhido. Então eu tô aqui por amor ao Botafogo. Sou filha de flamenguista fanático. Fui escolhida em 95. Sou filho de chinês, nascido no Rio de Janeiro. E virei botafoguense por acaso. Como diz a música, fui escolhido. Mas me conta, morando em São Paulo, como surgiu esse amor pelo time carioca? O meu amor pelo Botafogo surgiu mais ou menos como diversos brasileiros, veio pela influência do pai. Então, desde pequeno, meu pai já me fez botafoguense, não tive nem escolha. Na verdade, eu nasci nos Estados Unidos e ele encomendou um kit de bebezinho com a roupa do Botafogo. Então, minha primeira roupa foi a roupa do Botafogo, não tive nem escolha. Por isso que eu falo que a gente foi escolhido, não tem mesmo como mensurar. E como faz para acompanhar um time fora da cidade aqui de São Paulo? Quais as maiores dificuldades que você enfrenta? Então, a gente pode destacar alguns perrengues assim principais. Eu acho que o ingresso é um dos mais difíceis, porque a gente nunca tem acesso prévio, a gente tem que deixar para comprar na hora, nunca sabe o valor. É sempre meio perigoso a torcida visitante, a gente não sabe como vai ser recebido. A polícia também, que a gente tem que depender deles quando é fora do nosso estado. Normalmente a gente não é muito bem recebido pela polícia de outro estado, mas no meu caso, como eu moro aqui em São Paulo e meu time é do Rio, eu tenho mais facilidade porque a rodoviária é mais acessível, eu consigo pegar um ônibus daqui para o Rio, 6 horinhas eu estou por lá, então para mim é mais tranquilo, porque tem essa questão do ônibus que é mais viável, mas se é meio distante a jornada fica mais complicado. E no documentário a gente vê que você foi até a Argentina para ver a Sul-Americana. As pessoas te julgam ao você fazer isso? Então, ao longo do documentário eu escutei muito isso, de é uma desculpa para ver o seu time jogar, eu sei disso, aí você vai lá e vai gravando as imagens. Em partes, lógico que eu adoro o meu time e acompanhar, é um dos prazeres da minha vida. Mas eu fui descobrindo a paixão pelo audiovisual também ao longo do documentário, então de verdade foi uma paixão dividida, o ofício e a paixão pelo Botafogo. Você também foi estagiária aqui da TV Mackenzie, né? Esse trabalho também te influenciou na escolha do documentário? Com certeza. Eu sempre tive bastante contato com o audiovisual ao longo do curso. E aí, a partir do momento que eu entrei aqui na TV, eu pude ver mais de perto todas essas áreas que permeiam a produção audiovisual, desde produção, assistência, e tive mais contato com câmera também. Então, com certeza, isso me ajudou a enxergar de uma outra maneira a produção audiovisual. E no seu documentário você também aparece neles, o que torna ele mais emotivo. Por que você fez essa escolha de ser participante dele? Essa pergunta é bem interessante. Eu acho que tem dois fatores. O principal é porque eu acredito que quando eu apareço na tela, eu estou servindo como se fosse um interlocutor entre o que eu estou passando para o espectador e o que eu quero entregar para ele. Então é como se eu esticasse a mão para ele, convidasse ele para viver a minha realidade de torcedor. Eu me assumo como um daqueles torcedores que eu estou falando no documentário. Então acho que fica mais palatável para a realidade do espectador
ter a imagem de um torcedor como aqueles que eu estou narrando na história. Então, acho que fica mais próximo. Uma outra questão é que, para produzir um documentário de 20 minutos, precisa de muito material de cobertura, muita imagem. E se eu for tirar cada espacinho daquele que eu apareço no estúdio, ia ter que ter muita cobertura nesses gaps, ia ter que ter muita imagem, então muito mais trabalhoso também. Então tem esses dois lados, mas eu acho que principalmente por eu estar me colocando no documentário e mostrando a minha paixão pelo Botafogo. Tarek, voltando a falar sobre o Botafogo, no próprio documentário você fala que o Botafogo não ganha nada há alguns anos, a gente até separou um trechinho que fala sobre isso. Visão ia pra loteria. Adivinha? E você fala que, mesmo com o time não ganhando nenhum título de relevância, os torcedores continuam apoiando. Por que você acha que isso acontece? Mas você vai falar sobre isso na volta do intervalo, porque agora a gente vai fazer um break rapidinho. O MAC Entrevista está de volta e ao meu lado o jornalista Tarek Elzen, autor do documentário Nos Acréscimos de um Clássico Universitário, realizado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui no Mackenzie. Tarek, como a gente estava falando, por que você acha que o torcedor do Botafogo continua apoiando o time mesmo nessa má fase que vive? Eu acho que todo torcedor de futebol apaixonado mesmo tem essa relação com o sofrimento e a paixão. Então eu até cito em momentos do documentário que ser botafoguense é viver a eterna trajetória do herói, onde a cada tombo a gente regue mais forte. Então a cada derrota a gente só vai aumentando essa devoção. Então ser botafoguense você vai aprendendo a ter o gosto também, não só pela vitória, mas aprender que a tristeza, o choro, o sofrimento também tem um lado interessante de você entender, né? Não apreciar, porque a gente prefere a vitória, lógico, mas você acaba criando uma relação interessante também com o sofrimento. Que não é só de vitória que um time vive, Exato. né? Tem que saber aproveitar as derrotas. E no documentário você também fala sobre essa escolha por esse tipo de trabalho, como nesse trechinho que a gente separou. Peito a nossa própria vida, com uma estrela no peito e uma câmera na mão. Meu time do coração e o acaso me trouxeram até aqui, dentro da área e de frente para o gol. Tarek, por que você escolheu fazer um documentário? Olha, eu coloquei na balança duas coisas que eu acho bacana destacar. Uma sobre o que seria viável para eu conseguir atingir o objetivo, que era entregar meu TCC pronto. E a outra era fazer um produto que me colocasse no mercado de trabalho. Então, a partir dessa primeira opção, eu vi que o documentário era a coisa mais viável, porque estava dentro da minha realidade, que já trabalhava com audiovisual. E na questão do mercado de trabalho, porque o Botafogo me dava uma proximidade muito grande com o tema. Então eu tinha mais facilidade para falar de um tema que eu conheço, que eu tenho proximidade. Tanto é que o roteiro do documentário, narração, eu escrevi em 2 dias. Então era um assunto que eu tinha muita proximidade. Eu falava direto do coração, então era mais tranquilo de ser produzido. Eu acho que foi isso que contou bastante na decisão. E no bloco anterior você falou que as pessoas te julgaram um pouco por esse tema. Em algum momento você pensou em desistir de falar sobre Botafogo no seu TCC? Desistir sobre falar sobre Botafogo não, mas ao longo do documentário eu fui modificando muito a pegada dele, o direcionamento. Isso é até uma coisa que eu acho que é bacana de destacar, porque a gente idealiza uma coisa lá no começo da produção do TCC que muito provavelmente a gente não vai atingir no final, porque a gente vai encontrando obstáculos, dificuldades ao longo do caminho que a gente vai tendo que adaptar o produto final. Então, se você não souber se adaptar, você vai surtar, porque não vai atingir aquilo que você tinha idealizado lá no começo.
Então tem que saber também se adaptar ao longo da produção. E no seu trabalho a gente vê um trecho que você foi para a Argentina e deu um conflito. A gente até separou uma parte dele. Vamos A assistir. polícia não estava afim de conversar com a gente. Mas nada ia estragar a nossa noite. O Botafogo nunca estará sozinho onde for jogar. E quem o acompanhar, também não. Teve um jogo Como você se sentiu nesse momento? Você parou, pensou, putz, não vou continuar falando sobre isso? Então, essa questão exatamente com a polícia é bem delicado porque a gente está em outro país, então a gente depende deles para nossa proteção. A gente está chegando no estádio que a gente não conhece, com uma torcida que a gente não conhece, a gente é totalmente dependente deles para nossa segurança. E ao mesmo, em contrapartida, eles meio que atacaram a gente ali. A gente chegou descendo do ônibus e o pessoal estava tomando cerveja. Eu acho que devia ser proibido tomar cerveja lá e a gente não sabia. Do jeito que a gente desceu do ônibus, eles já vieram dando cacetete, derrubando cerveja de todo mundo. Mas como eu estava com o celular em vez de uma câmera, mesmo profissional, eu acho que me senti mais seguro e menos visado em poder captar aquela imagem. Ficou mais próximo do ambiente, ele não destacou a câmera que eu estava filmando, então acho que foi mais tranquilo por causa disso. E como foi o processo de gravação e edição do trabalho? A gravação do trabalho eu fiz inteira no celular, eu achei que me facilitou exatamente o que eu acabei de comentar, porque as pessoas agiam com naturalidade, não tinha uma produção atrás. Se você liga a câmera, o flash, as pessoas meio que se preparam para agir. O celular deu uma naturalidade maior. A edição, como eu contratei um serviço de fora, foi uma relação bem interessante também, quase que um relacionamento, porque você tem que virar à noite na casa da pessoa, editando do lado dela, porque a pessoa não tem a sua visão e você não tem a visão dela. E ao mesmo tempo você tem que dar liberdade para o editor fazer a arte dele, né, que é o trabalho dele. Então foi uma relação bem interessante também. E você fala sobre o jogo da Copa Sul-Americana, que caiu como um presente para você. Você acha que o trabalho teria ficado a mesma coisa sem essa partida? Com certeza não. Por isso que eu até brinco, falo que foi um presente do acaso. A gente vinha de uma eliminação no documentário e a classificação foi como se fosse uma retomada, um crescimento de novo da alegria, da autoestima do torcedor. Então a gente começa lá embaixo, vai crescendo e termina por cima. Com certeza foi um ponto bem bacana. E por fim, que dica você tem para dar para o pessoal que está fazendo TCC e para o pessoal que pensa em fazer documentário como TCC? Eu acho que a principal dica que eu posso dar é não desistir. A gente cria uma imagem muito nebulosa do que é o TCC e nada mais é do que um trabalho mais elaborado do que os outros que a gente fez ao longo do curso. Então não tem que criar um problema muito grande, sendo que, na verdade, é se atentar e não deixar para a última hora, como todo mundo costuma deixar. Então, eu acho que é simplesmente não criar tempestade em copo d'água e fazer seu trabalho para se colocar no mercado de trabalho. Bom, Tariq, o Mac Entrevista vai ficando por aqui. Eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho. Foi um bate-papo muito legal, que com certeza agregou muito nas nossas vidas profissionais, acadêmicas. E te desejar todo o sucesso do mundo nessa nova etapa que está começando para você. Sucesso pro Botafogo também, menos quando estiver jogando com Corinthians, que aí vai Corinthians. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi ótimo, um bate-papo muito gostoso. Obrigada mesmo, viu? E a você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Mac Entrevista.